galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre O Ladrão do Tempo, do John Boyne, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Antes de começar o vídeo, um pequeno disclaimer. Eu sou uma putinha confessa do John Boyne. Tudo que o cara escreve eu vou ler e provavelmente vou achar bacana, porque eu gosto da forma como ele narra as histórias, gosto da forma como ele constrói os personagens, como ele lida com as emoções, então eu gosto bastante do John Boyne e é por isso que eu preciso falar isso antes de começar o vídeo, porque minha percepção sobre o livro pode ficar um pouco prejudicada sobre isso. Embora esse daqui seja o livro do John Boyne que eu menos goste e eu vou explicar por que no meio do vídeo. O Ladrão do Tempo foi o primeiro livro publicado pelo John Boyne há 15 anos, né? Ele publicou em 2000 e ele conta a história do Mathieu Zella, que é um cara que quando chegou aos 50 anos simplesmente parou de envelhecer. O livro começa em 1999, quando o Mathieu Zella já tinha 256 anos, sempre travado na sua imagem de 50 anos e já tendo acompanhado muitas transformações do mundo. Então imagina, ele viveu mais de 2 séculos, ele viu o mundo se transformando completamente nesse período. E o livro não ignora isso, o livro vai contar exatamente o que o Mathieu Zella viveu nesse período. E o livro faz isso usando 3 linhas narrativas diferentes, da forma como John Boyne gosta de fazer, igual ele fez em Um Palácio de Inverno, igual ele fez em Um Pacifista. A primeira linha narrativa conta a infância e a adolescência do Mathieu, quando ele conheceu a Dominique, que é o grande amor da vida dele, desses 256 anos, foi a mulher que ele mais amou, e de como ele teve que lidar tão novo com a criação do próprio irmão. Mas essa linha narrativa é principalmente sobre o Mathieu e sobre a Dominique. A segunda linha narrativa acontece nos dias atuais, o atual do livro é 1999, com o Mathieu de 256 anos, que é investidor num canal de TV, e como é a relação dele com o tatara sobrinho chamado Tommy, que é descendente da família dos Dumarque. É nessa parte que ele descobre que tem uma maldição na família dos Dumarque, que começou com o irmão do Mathieu, que assim que ele engravida uma mulher e o filho nasce, o personagem morre. Aconteceu isso com o irmão do Mathieu e aconteceu isso com todos os outros Tommys e Thomas que surgiram, porque todos os filhos têm o mesmo nome do pai. E a terceira linha narrativa fala de eventos passados na vida do Mathieu, coisas históricas que ele viveu nesse período em que ele teve mais ou menos envolvido ou diretamente envolvido. Essa construção histórica é uma característica muito forte do John Boyne. Nesse primeiro livro ele pegou vários momentos históricos e conseguiu inserir o Mathieu Zella neles. Então tem, por exemplo, a fundação das Olimpíadas, a criação das Olimpíadas, né? Tem muita coisa da França ali também, da Revolução Francesa ali no meio do caminho. A Revolução Industrial tá um pouquinho relatado aqui também, então a gente vê vários pequenos pontos da vida do Mathieu Zella que intercalam com a história do mundo, momentos importantes da história do mundo que o Mathieu esteve presente. Inclusive, para quem gosta da obra do John Boyne, o Mathieu aparece no Garoto do Convés, então ele também tem uma pequena participação na aventura do Motim do Bounty, né? Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês poderem ver, mas o Mathieu Zella também presente nesse momento histórico. E o livro tem essas 3 linhas narrativas, façam que, mesmo ele tendo 600 páginas, né, esse calhamaço aqui, ele não se torne um livro cansativo, porque a gente vai acompanhando cada capítulo sendo uma coisa diferente. Então a gente vê aos pouquinhos o passado da história do Mathieu, a relação dele com a Dominique. A gente vai construindo também aos poucos o presente dele, e essas intercalações com histórias fechadas sobre o passado fazem com que a coisa não fique tão monótona e a gente não fique tão curioso assim, porque vai avançando aos poucos e a gente entende a dinâmica do livro. E lógico, o título do livro é O Ladrão do Tempo, a figura principal que ronda tudo é o Mathieu, então o livro gira em torno da figura dele. A gente entende as motivações dele ao longo dos séculos e ele é um personagem diferente assim, porque a gente tá acostumado com personagens que lidam com a imortalidade, que sofrem por causa disso. Se a gente olhar, por exemplo, as obras da Anne Rice, os vampiros da Anne Rice, eles sofrem muito por serem imortais, mas o Mathieu Zella não sofre nem um pouco por causa disso. Ele simplesmente abraça a imortalidade e vive a partir daquilo. Ele vive cada dia como se fosse o último dele, mesmo ele sabendo que não vai ser. E uma coisa interessante do livro, que o John Boyne vai voltar a repetir várias vezes nos futuros livros dele, é que não tem explicação nenhuma sobre o porquê o Mathieu é imortal. E de verdade, não faz diferença nenhuma na história, como não faz diferença nenhuma o menino de A Coisa Terrível que aconteceu com Barnaby Brockett nascer sem respeitar a lei da gravidade. São coisas fantásticas que o John Boyne insere na narrativa e que não necessariamente precisam de explicação. Você simplesmente embarca naquilo. E como o Mathieu gosta daquela imortalidade, como ele abraça aquilo e gosta de viver, você embarca junto com ele. O principal do livro não é a imortalidade, são as histórias contadas a partir daquilo. E nisso
isso o John Boyne consegue fazer uma história muito legal aqui. Só que aí entra um outro clichê de personagem imortal, que é acontecer alguma coisa que ele perde a imortalidade. Eu li o livro inteiro torcendo para que isso não acontecesse com o Mathieu Zella, e o John Boyne vai lá e faz exatamente isso no final. Na hora que a gente chega no último capítulo, nos últimos momentos, a gente vê que o Mathieu começa a envelhecer, porque acontece uma coisa aqui no livro que faz com que toda a história dele se mude. E era uma coisa que, assim, pela construção do livro, eu tava achando que não ia acontecer. Pela personalidade do Mathieu, a forma como ele encara a imortalidade, isso pra mim não deveria acontecer aqui na história, não condiz com o personagem e com tudo que foi criado, mas foi a decisão de John Boyne, embora eu não concorde com ela, tá aqui. E apesar dele não dar explicações maiores sobre a imortalidade e isso não fazer diferença, não fala aqui no livro questões práticas de como ele lida com a imortalidade. E isso eu senti um pouquinho de falta, porque ele passa muito tempo num só lugar, ele convive muito tempo com uma só mulher, por exemplo, várias vezes ele casa ao longo do livro, e ele convive vários anos com a mulher e ele não envelhece. E isso não entra em questionamento em momento nenhum aqui da história. E eu acho que isso sim foi uma coisa que ficou falha na construção, porque apesar de não ter essa explicação de por que ele é imortal, as pessoas percebem que ele é imortal e isso é uma coisa estranha à realidade. Então as pessoas deveriam se questionar a partir disso e elas não se questionam de fato. E o livro também se estende um pouquinho além do que ele deveria. Igual eu falei, são 600 páginas que passam voando, que a história é bem legal, porém eu acho que ele poderia ter cortado algumas coisas. Várias histórias paralelas da vida do Mathieu Zella poderiam ter sido cortadas ou resumidas. A história do presente e do passado poderia ter sido um pouco condensada também para fazer um livro menor. Eu acho que tem algumas barrigas aqui dentro que poderiam ser cortadas, mas é o primeiro livro do John Boyne e como eu já li muita coisa dele depois, eu sei que ele melhora bastante nesse quesito. Inclusive, esse aqui é o maior livro do John Boyne, ele foi condensando a escrita dele ao longo do tempo, então é interessante ver como os problemas estavam aqui e não estão nos livros futuros. E além do desfecho da imortalidade do Mathieu Zella ser um pouco decepcionante, a história dele com a Dominique também é. O John Boyne canta a pedra do que vai acontecer páginas antes, a gente já espera o que vai acontecer, os motivos que vão estar ali, mas mesmo assim é um final meio decepcionante com relação à história que ele contou por milhares e milhares de capítulos antes. Porém, essa parte do Mathieu e da Dominique tem um questionamento muito interessante, que é um questionamento moral muito foda, que é, se você tem a oportunidade de ser leal com um amigo, ou ser desleal com esse amigo, porém ajudar a sua família, ajudar a si mesmo, qual que é a sua escolha? Qual a opção moral você vai tomar a partir disso? Essa parte da Dominique do Mathieu, principalmente o final dela, bate muito na tecla disso. Quem você é? Qual a sua moral ali dentro? O que você faria numa situação como essa? É uma situação moral complicada, mas o John Boyne trata ela aqui com muita delicadeza, de uma forma muito intensa, que a gente entende realmente qual o posicionamento do Mathieu a partir disso. E é por causa desses pequenos problemas que eu falei no meio do caminho, da forma como o livro se estende, e por ser a primeira obra do John Boyne, que ele acabou sendo o livro que eu menos gosto do autor. Mas ele continua sendo um livro bom, igual eu falei, eu sou putinho do John Boyne, eu gosto do que o cara escreve, e a forma como ele escreve aqui é uma forma muito legal também. É um livro que eu gostei bastante, porém não é nem de longe um dos meus favoritos do autor, inclusive é o que eu menos gosto. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e me conta aqui nos comentários se já leu O Ladrão do Tempo, se você ficou interessado em ler. Eu vou deixar os links para compra do livro aqui também na descrição. Se vocês estiverem interessados em comprar, clicando aqui, comprando a partir do link, vocês ajudam o canal bastante. E eu quero conversar com vocês nos comentários sobre isso. Quais livros do John Boyne você já leu? Quais histórias você mais gostou? Me fala aqui nos comentários que eu quero continuar esse vídeo por lá, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.